Fala pessoal, Márcio Silva, vamos falar hoje sobre empatia. Empatia de uma forma talvez como você não tenha visto ainda. Eu estou participando nos Estados Unidos de um treinamento, você deve saber, você está acompanhando minhas redes sociais, com o Marshall Goldsmith e mais de 100 líderes e coaches executivos. E o Marshall ele trouxe a empatia de uma forma como talvez você não tenha visto ainda. Eu também não tinha tido todo o entendimento sobre a questão da empatia por esse olhar. Eu vou dividir um pouco com você do que nós discutimos exatamente hoje sobre a questão de empatia. É interessante te observar que muitas vezes nós olhamos a empatia como se fosse uma coisa de caridade. Então, olhar para o outro, né, o cuidar do outro. Só que esse outro, muitas vezes, é alguém que você vê que você precisa ajudar. E aí o seu senso humano vai tocar você para fazer aquela caridade, aquela ajuda. Ou quando alguém está sofrendo e você distante da situação quer ajudar. Só que muitas vezes o lance da empatia, o grande desafio da empatia não é com pessoas estranhas, não é no nível da caridade. O lance da empatia, ele é de uma forma onde deve ser o seu padrão de viver em todas as situações. Vou dar algum exemplo para você. Normalmente, quando você, por exemplo, está com os seus direitos, ou você acha que você tem os seus direitos, você muitas vezes vai perder a empatia. Né? Às vezes você está comprando uma coisa no supermercado e aquele atendente te atende mal. Poxa, eu estou vindo aqui no supermercado, eu estou pagando, não é isso? A gente pensa nisso. E aí a pessoa ainda quer me tratar mal. Pô, quem ela pensa que é? Não é? Numa companhia aérea, no atendimento. E aí a gente se coloca numa situação, por exemplo, só porque eu estou fazendo isso, você tem a obrigação de fazer isso. E aí a empatia vai embora. E esse é o desafio nós praticarmos a empatia. É claro que a empatia, um dos lances da empatia é exatamente esse, é entender o outro. Eu gravei um vídeo, inclusive recentemente, eu estou gravando sempre bastante vídeos, e você clica aqui, deixa seu comentário também já para ajudar esses vídeos a chegar nas pessoas, tá bom? Entra no canal também. E falando exatamente sobre essa questão, muitas vezes nós temos visto pessoas na pandemia, por exemplo, com atendimento muito ruim depois da pandemia, né? Ou durante essa pandemia. Porque pessoas estão sofrendo, estão tristes, estão chateadas, isso reflete no atendimento das pessoas. Agora, a gente tenta praticar o entendimento. Vou dar 4 partes aqui para você. Primeiro, entendimento. Como que a gente entende aquela pessoa? Ou se coloca no lugar daquela pessoa no sentido, poxa, será que essa pessoa ela é uma pessoa feliz na vida? Você vai ver que ela não é uma pessoa feliz na vida. E outra coisa, você não tem que conviver com aquela pessoa 24 horas por dia. Imagina que aquela pessoa convive com ela 24 horas por dia, porque ela é ela. E ela tem um mau humor, ela não sabe lidar com as pessoas. Então a primeira coisa, você tem que entender o momento daquela pessoa também. Pode ser que ele esteja passando uma dificuldade no casamento, problema de saúde, tem várias coisas que a gente pode olhar e pode até imaginar. Agora, quando uma pessoa que é próxima de você, sabe o que a gente pode fazer? Perguntar, pessoal. Pergunta. Então, aquela situação que você acha que você, por exemplo, tem seus direitos, né, e você foi penalizado, ou você acha que você está sendo ali não considerado como deveria, pergunta para as pessoas. Poxa, por que aconteceu isso? Às vezes a pessoa próxima de você, ela vai te falar. Às vezes é seu marido, às vezes é sua esposa, às vezes é seu filho, às vezes é um colega de trabalho. Você vai perguntar, olha, puxa, aconteceu isso. E aí você vai estar indo para o outro passo, né? Que é falar sobre o seu sentimento. Então fala, olha, aconteceu isso. Eu acabei me sentindo assim sobre aquela situação. E eu queria entender por que aquilo ocorreu. O que está acontecendo? Terceira parte, como eu posso ajudar nisso? Tem alguma coisa que eu posso fazer? Olha que exercício difícil quando você tem seus direitos reservados. Eu passei por alguns momentos na pandemia, por exemplo, a gente trabalha com treinamentos, trabalha com entrega de produtos,
e de eventos, né, um dos trabalhos que a gente tem, durante a pandemia, não precisa nem falar para você o que aconteceu. Imagina as pessoas que compraram treinamentos, compraram imersões. Algumas entendem, outras não entendem. E elas não fazem pergunta para saber quais são as suas dificuldades que você teve na pandemia, Márcio, com a sua empresa, com os seus funcionários. Né? Poxa, como você está se sentindo em relação a isso? Às vezes até a pessoa como te conhece, sabe como você trabalha. E às vezes aquela coisa não saiu como ela gostaria. Por quê? Porque teve um problema no mundo. E elas não perguntam. E elas não falam, como que eu posso ajudar? Não. O meu direito é esse, eu quero isso. Né? Ou quando existem depois as ações, que é o quarto passo, para poder resolver isso, a pessoa, ao invés de ela contribuir com aquela ação, ela vai jogando contra. Então, o que a gente tem que fazer, você tem que observar na sua vida? Exatamente esses 4 pontos que eu vou resumir. Procurar ter um entendimento sobre a situação, demonstrar o seu sentimento e perguntar como que a pessoa está se sentindo, percebe? O caminho de 2 mãos. Como que você vai cuidar daquela situação, como você pode ajudar ela a cuidar dessa situação e definir quais são as ações. Não é difícil. Tem que ter paciência. Principalmente quando você sabe, eu estou no meu direito. E aí sim, aí você vai conseguir mostrar o lance da empatia, que resolve muitas coisas, muitas coisas. E a empatia é um desafio para quem quer cuidar dos relacionamentos. No seu casamento pode ser que tenha problema, porque muitas vezes você não está perguntando para a pessoa do outro lado como ela está se sentindo em relação a algumas coisas. E o que vocês podem fazer? Desarmados, né? Então procurar ter esse entendimento. Quando a gente está falando na questão do sentimento, né, com as pessoas, vai com uma intenção positiva, demonstra uma autêntica positividade sobre aquele assunto. Puxa, vai querendo fazer com que o seu sentimento seja uma coisa boa, uma coisa para a solução do negócio. Né? Esteja presente quando você estiver conversando com a pessoa, mostre que você está de fato querendo entender. Né? Vamos focar no que é importante, que é a nossa relação, o nosso relacionamento. Né? Mais importante do que o que eu estou fazendo com os meus sentimentos seria o que nós podemos fazer para nos sentirmos melhores. Percebe? Então são perguntas, são exercícios que a gente tem que fazer constantemente. Isso é coaching, pessoal. Isso é coaching puro. Onde você não está querendo ensinar nada para a pessoa não quer nada ensinar nada para você, mas vocês estão aprendendo juntos. Muitas pessoas acreditam que coaching é o contrário, né? Isso é coaching para pessoas de valor, pessoas que são de sucesso, não pessoas que são perdedoras na vida, pessoas fracassadas na vida. E antes que você pense que pessoas fracassadas na vida ou perdedoras na vida são pessoas que não têm um emprego, não têm um negócio, são pessoas falidas, não. São pessoas que não querem cultivar bons relacionamentos e sucumbem em relação quando elas sabem que elas têm de fato algo a fazer e acabam não fazendo. Essas são pessoas perdedoras, essas são pessoas fracassadas. Eu, por exemplo, não tenho ninguém assim que eu... Muitas vezes, é engraçado o Marshall falando sobre isso hoje, começou a vir na minha mente várias situações, por exemplo, onde eu trabalhei em algumas empresas, eu fui executivo de algumas empresas, 2 empresas na verdade, né? Eu sempre tive um trabalho longo, depois logo cedo, com 24 anos, eu comecei a empreender. E, por exemplo, no Carrefour, por exemplo, eu cheguei a trabalhar muitas horas. Quem trabalha na parte executiva sabe, às vezes aquela hora não tinha, estou falando para vocês, 90 até 94, é outro tempo. Eu varava a noite, né? Eu tinha várias situações que eu podia, depois quando sair da empresa, meter no pau. Nunca fiz nada disso. Às vezes dá vontade, mas nunca. Eu fui ainda, inclusive, lá injustiçado numa situação. E outras coisas, outros serviços que eu preciso numa empresa também que eu deixei 12 anos para trás,
E hoje o cara é um grande amigo meu, dono da empresa. Se eu que tivesse processado essa empresa, eu teria ainda uma boa relação com ele. Quanto que eu aprendi lá? Então, agora, às vezes as pessoas te processam, tá tudo certo. Às vezes a pessoa tem que provar, eu nunca perdi nenhum processo. Porque pessoas muitas vezes acusam que é provar e depois vê que não dá nada certo, né? Mas, puxa, é muito chato isso, porque você deixa a sua vida para poder fazer uma briga que muitas vezes poderia ter sido resolvido numa conversa, né? Demonstrando a empatia. Então a empatia, ela vai fazer com que os casamentos não sejam desfeitos, negócios não sejam desfeitos, amizades não sejam desfeitas. Se você praticar simplesmente esses 3 pontos da empatia, esses 3 pontos, esses 4 pontos da empatia, né? Demonstrar de fato, querer entender o assunto, né? Vamos trabalhar nosso sentimento positivo sobre isso, vamos cuidar dessa situação, o melhor que a gente pode fazer, e vamos agir, vamos definir alguns passos. E você vai perceber que a maioria das vezes as pessoas têm boa vontade para fazer isso. Eu estou gravando aqui direto da minha casa aqui de Nashville, né? Onde eu tô esses dias. Então, ó, pessoal, pega esse vídeo, passa para as pessoas que precisam saber ouvir mais sobre empatia, precisam ser mais legais, camarada, com as pessoas. Eu vou colocar muitos insights que eu estou aprendendo hoje, né? Que eu estou aprendendo nesse final de semana, nesse tempo que eu estou convivendo com o Marshall Goldsmith, meu mentor e coach executivo. Legal? Vamos criar muitas coisas juntos no Brasil. Depois disso, eu quero que você participe também. Entra no canal, compartilha, deixa seu comentário principalmente, pessoal. Isso é empatia. Ajuda o outro, né? Tô dando isso aqui de graça para você. Não tô cobrando nada. O canal tá aí aberto aí. Mas como você pode pagar? Paga com uma curtida, paga com seu comentário. Isso é um grande pagamento pra gente, porque o YouTube ele vai fazer com que o vídeo vá para outras pessoas. Isso tem muito valor. Eu não tenho como pagar isso pro YouTube, sabia? Não tem. Não tem. Se tivesse como pagar, eu te pagaria. O seu comentário tem muito valor. Então, é mais importante do que você pagasse um dinheiro para mim. Legal? Eu quero atingir outras pessoas além de você. E também é muito bom estar conectado com você. Até o próximo vídeo. Vera Belo, Márcio Silva.